Muito bom dia, família Zion Lisboa. Nesse domingo, um domingo super especial, nós estamos a celebrar a Páscoa. E eu já quero te convidar a se posicionar para realmente adorarmos ao Senhor, para a gente adorar ao Rei dos Reis, para a gente adorar a Jesus com tudo que nós temos nesse dia, porque esse dia é tudo sobre Ele. Em Mateus 28, nós lemos que Jesus, ele não estava mais no seu sepulcro. O anjo de Deus disse a Maria Madalena e a Maria: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Hoje é dia de nós divulgarmos essa boa notícia de que o Senhor, ele não está morto. Jesus, ele está vivo, e é por conta da sua morte e ressurreição que nós não temos nada nos separando do nosso Pai Celestial. E hoje eu queria te convidar a você já adorar o Senhor com as suas palavras, já dizer a Ele o quanto você é grata, o quanto você é grato pela sua vida, o quanto você é grato pela morte e ressurreição dEle, o quanto você é grato pelo amor dEle na sua vida. Começa a já dizer com as suas próprias palavras o quanto você é grata, o quanto você o ama, o quanto você entrega o teu coração a Ele. Sim, Deus, muito obrigada. Obrigada por mais esse domingo que nós celebramos a sua ressurreição, a sua vida. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua fidelidade naquela cruz. Nós te agradecemos pelo teu amor, o teu amor que não tem medida, o teu amor que não há profundidade, o teu amor que supera, Senhor, todos os nossos
erros, o seu amor que supera todos os obstáculos. Jesus, hoje nós queremos te entregar a nossa adoração mais genuína, a nossa adoração mais pura, a nossa adoração mais sincera. Hoje nós queremos te entregar mais uma vez o nosso tudo, porque o Senhor entregou tudo que o Senhor tinha naquela cruz, a sua vida, o Senhor mesmo, para que cada um aqui pudéssemos receber aquilo que nós não merecíamos, mas só o Senhor merecia. Jesus, hoje nós te adoramos e nós te convidamos a já entrar no nosso coração, nós já te convidamos a entrar nas nossas casas. Senhor, hoje nós te entregamos mais uma vez o nosso coração, tudo que nós temos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Em todas as lutas, tribulações, em todas as situações, eu creio que tu és minha força, minha herança, tu és o meu refúgio. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que em todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, eu creio que tu me sustentas, tu me proteges, tu és o meu amor. Eu creio que caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Eu creio que tu és, oh, tu és, Senhor. Um novo horizonte me faz olhar pra ti, e tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não existem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti, e tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles um novo horizonte, um novo horizonte me faz olhar
a tua bênção. Eu permanecerei aqui. Eu quero a tua bênção. Entreguei, atravessei o vale pra te ter. Me despido que era velho só para te ter. Com um toque teu, meu andar mudou. As minhas vergonhas se vão neste amor. Carrego
diz que me ama.
sei que tu és. Teus braços estão estendidos pra mim. A tempestade lá fora não pode roubar a paz que só tu podes me dar. E os que esperam em ti como águias voarão, os nossos olhos estarão nos teus. E os que confiam em ti são como montanhas, como rocha firme, não nos abalaremos. Só tu, Senhor, és minha força. Me chamas para andar pela fé. Firma os meus passos enquanto caminhamos. Tu me ensinas a descansar. E os que esperam em ti como águias voarão, os nossos olhos estarão nos teus. E os que confiam em ti são como montanhas, como rocha firme, não nos abalaremos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti.
Glória a Deus, que momento poderoso de adoração. Eu tenho certeza que você tem sido marcado pela presença do Espírito Santo aí na tua casa, nesse domingo de Páscoa. Mais uma vez queremos falar aqui para você, Feliz Páscoa, e que a presença de Jesus venha abençoar a tua família de forma muito especial hoje. Nesse momento eu quero trazer para você algo em relação a dízimos e ofertas. A gente vai continuar aqui na presença de Deus, adorando o Senhor através do nosso tesouro. A palavra diz em Deuteronômio capítulo 8, eu quero ler com você a partir do versículo 15. A palavra diz: Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram para mim essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor e do seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então aqui a palavra do Senhor é bem clara para aquele povo que estava em um processo, em uma trajetória, passando realmente por aquele deserto a fim de chegar à terra prometida. E a palavra aqui no versículo 15 começa dizendo: Ele os conduziu pelo deserto. Ele trouxe proteção em meio a serpentes, escorpiões, ele fez água brotar da rocha e maná cair do céu. A verdade é que eu e você somos sustentados através da bondade de Deus. Talvez você tenha um emprego incrível, ou talvez você esteja a passar por um momento de necessidades. Independente das duas opções, Deus é aquele que dá a capacidade de produzir riqueza, como a palavra diz aqui no versículo 17. O que Deus está ensinando para o povo é que o mesmo Deus que proveu no deserto é aquele que dá a capacidade de produzir riqueza na terra prometida. E o nosso coração, o meu coração e o teu coração precisa estar protegido. Protegido da ganância, protegida do amor ao dinheiro e protegido também de uma mentalidade em que nós somos autossuficientes, onde conseguimos produzir com as nossas próprias mãos. A verdade é que nós dependemos de Deus. E o dízimo é uma prova disso. Nós cremos que 90% dos nossos rendimentos, com a bênção de Deus, vão muito mais longe do que 100% nas nossas próprias forças. E a oferta nada mais é do que uma expressão da nossa generosidade a esse Deus que é tão bom, que nos conduz no deserto, traz maná e traz também água da rocha. Então nesse momento eu quero te convidar a ofertar e entregar o seu dízimo com muita alegria. A palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. E eu quero falar para você que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada recurso. Eu quero pedir, Pai, multiplica essa quantia no teu câmbio celestial e abençoa a cada família aqui representada. Enquanto você separa o teu dízimo e faz a transferência também da tua oferta, nós já iremos voltar em adoração. E prepara, abre o teu coração, porque essa manhã nós temos uma palavra de Páscoa muito especial. Já encaminha esse link aí para muitas pessoas, e essa manhã nós teremos a alegria de receber aqui como Zion Lisboa a nossa pastora fundadora Sara Hayashi, para trazer uma mensagem que vem diretamente do coração de Deus. Que Deus te abençoe e continue plugado aqui faminto, porque Ele vai tocar a tua casa. Até mais! Beleza
Feliz Páscoa! É uma coisa muito boa quando a gente, desde o início da Monte Sião, dia da Páscoa, todo mundo se cumprimentava, Feliz Páscoa. E realmente eu digo Feliz Páscoa. Hoje nós estamos celebrando Festa da Páscoa. Já vimos muita coisa boa no louvor e adoração, os avisos que glorificam ao Senhor. Agora vamos entrar na palavra, receber a palavra do Senhor neste dia tão especial da Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Mas vamos para trás, lá no Antigo Testamento, como que começou essa Páscoa. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Senhor Deus, muito obrigada. Nós te glorificamos porque o Senhor morreu em nosso lugar, ressuscitou vencendo toda a morte, e nós temos vida e vida em abundância, vida de qualidade, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor nos guia em tudo. Te agradecemos. Queremos mesmo pedir que nesse dia que celebramos a Páscoa, a festa da Páscoa com a ceia do Cordeiro, pedimos que o Espírito Santo, o Senhor, esteja livre, trabalhando em nossos corações e nos transformando. Toda vez que a gente tem contato contigo, com a tua palavra, com teu povo, Senhor, nós queremos sempre sair mais transformados, à semelhança de Cristo. Te agradecemos, Espírito Santo. Seja livre, trabalha entre nós, através de nós, e tudo seja para te agradar, porque tudo vem do Senhor, é por ti e volta para ti. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, é uma tradição nossa da igreja Monte Sião hoje, Zion Church, e nós estudávamos muito no início, desde o início, as festas de Israel. Israel, até hoje, eles têm 3 festas mais importantes. No total, entre uma e outra, eles têm as chamadas 7 festas. Mas as principais são Festa da Páscoa, Festa de Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. E sempre tivemos isso. Deus que dá a ideia da gente fazer. E nós tínhamos no início, a gente ficava assando o cordeiro durante a pregação e o pessoal cheirando, sabe, cheiro de churrasco, para quem gosta. Mas é muito gostoso a gente lembrar que cada elemento da festa da Páscoa tem muito sentido. Que o Espírito Santo nos ajude a entender e transformar aqui dentro de nós, não é? Então, a palavra Páscoa já fala assim, que é passar por cima. Por que passar por cima? Não é? Vocês lembram que o povo de Israel ficou 430 anos escravos do povo do Egito. E daí, para sair, a última praga que Deus mandou, não só para o povo do Egito, Deus estava também ensinando o povo de Israel, que tinha já perdido a cultura de ser o povo escolhido de Deus. Imaginou quantas gerações já tinham se passado durante 400 anos de escravidão. E aí então, a última praga falou de cada um entrar na sua casa, podia ser familiar, servos. Então, para celebrar a saída do Egito, que era a última praga. E era a morte dos primogênitos. E nós vamos ter mais detalhes, depois vocês vão poder participando e vendo os elementos. Tá aqui, vocês já estão percebendo, nós temos os elementos, o cordeiro assado, nós temos o pão asmo, o pão sem fermento e o suco de uva. Então, nós vamos ver como é que isso aconteceu. Na celebração da Páscoa, além da saída do Egito, Deus ainda tinha que trabalhar a identidade que o povo de Israel tinha perdido. Então, vocês sabem que ficaram 40 anos no deserto, e ainda alguns morreram
né? E nós vamos mencionar um pouco disso. Mas começou o ano judaico, o ano do povo, o ano sagrado. Então aqui Moisés, ainda no deserto, eles receberam as orientações de Deus. E estão os detalhes em Êxodo, capítulo 12. Por que se tornou o primeiro ano, o primeiro dia que começou o ano sagrado do povo judeu. Então, ainda na terra do Egito, Deus falou para Moisés e Arão: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E como é que eles tinham? Pelo menos eles eram um povo agropecuário, saíram com tudo do Egito e tinham que escolher o cordeiro primogênito. Tudo isso desde a antiguidade já, Deus apontando o cordeiro para Jesus. Nós vamos chegar lá. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado nosso do mundo, né? Então, já desde do pecado lá no Jardim do Éden, vocês lembram como Adão e Eva, ainda era mulher, né? Não tinha esse nome. Então, o Adão e a mulher, quando pecaram, eles se vestiram com folhas de figueira. Lembram disso? E o que Deus falou? Deus os cobriu com a pele do cordeiro, já mostrando desde quando entrou o pecado que quem nos vai cobrir e nos salvar é o cordeiro. E Jesus Cristo era já apresentado desde o Jardim do Éden. É aqui também, nessa festa da Páscoa, importante lembrar que o cordeiro, não é, tinha que ser primogênito, imaculado, sem defeito nenhum. Não é? E depois, alguns que não podiam ter cordeiro, mas um animal, a cabra, né? E depois, eles tinham que estar convivendo com o cordeiro. O que significa isso? Por que ficavam uns 10 dias com este cordeiro? Era como assim, convivendo, e aquela dor de sacrificar, não é? Porque tinha que ser uma coisa de coração, não era qualquer cordeiro, era um cordeiro primogênito, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, mas que tinha tido uma convivência, um afeto com o cordeiro. Daí então o que aconteceu, né? Eles tinham que matar o cordeiro e o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro tinham que pegavam umas folhas, umas plantas, não é? E faziam como um pincel. Eles tinham que pintar para o lado de fora da sua casa a porta, né, com o sangue, nos umbrais, em cima e nas laterais. Daí, ela fala que na verga e nas ombreiras tinham que pintar com sangue. Por quê? Quando o anjo da morte, Deus mandou o anjo da morte para matar todos os primogênitos, mas Deus tinha dado orientação: onde tiver o sangue, a morte não entra. Então, por isso que fala que a morte passou por cima daquela casa. Por isso que chama-se Passover, né? Passover é a Páscoa, passou por cima e não entrou na casa para trazer a morte. Por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Então, como é que eles tinham que preparar? Claro que tinha um tempo que eles preparavam o pão asmo, por exemplo, não é? Eles tinham que tirar toda a sujeira da casa onde tinha mofo e precisava ter um pão muito sem fermento. Mas voltando para o cordeiro, né? Tinha todos esses elementos, nós vamos entrar mais em detalhe. Mas o cordeiro tinha que ser do tamanho da família, porque eles assavam e comiam entre eles. Se a família era grande, tinha que ser um cordeiro primogênito bem gordinho, bem grande, né? E daí, quem podia participar? Inclusive, os servos que eles tinham comprado para eles podiam participar. Então, na nossa
na ceia do Cordeiro da Zion Church, na Monte Sião, sempre deixamos as crianças participarem. E quando a gente faz a ceia do Senhor, não, nós já fazemos um pouco mais restrito, porque é mais bíblico, assim, no sentido de que a ceia do Senhor tem que ter uma experiência com Jesus, não é? Mas a ceia do Cordeiro, com base bíblica, os servos, os estrangeiros, aqueles que eles acolhiam, traziam para sua casa, também podiam participar. Por isso que a gente fala, mesmo quem não tem o novo nascimento, nós deixamos participar, porque vem a base do Antigo Testamento. Então, eles tinham que sacrificar o cordeiro, né, e passar o sangue nas ombreiras, na verga da porta de sua casa, para a morte não passar. Então, e faziam durante a noite. Por que noite? Porque meia-noite era a virada do dia. Aliás, na tardinha, o pôr do sol já anuncia o dia seguinte. Então, bem na tardinha, quando o sol se punha, era a hora de fazer esse sacrifício do cordeiro. E significando, é um novo dia. Nós passamos, né, agora acabou a vida de escravidão dos egípcios. No sentido espiritual, nossa vida de escravidão do pecado, né? Mas, enfim, aí tinham que fazer à noite, porque logo cedinho eles tinham que pegar as coisas e sair da terra do Egito, que representava então um novo dia, um novo ciclo, né? Agora voltando, como que eles comiam durante a noite, né? Eles deveriam comer o cordeiro, e sabe quando sobra pelo, osso, as fissuras, não é? Aí eles tinham que queimar tudo. Então, tudo isso estava já preparado. A fogueirinha deles, não é? Também, aí, o que nós vemos, vocês estão vendo aqui, era o cordeiro assado, não é? Também tinha um pão asmo, que esse pão tinha que ser sem fermento. É? E por que sem fermento? O fermento, vocês sabem, é? Tem um sentido bom, quando levada toda a massa, como Jesus falou, não, já lembram ter lido isso, mas é muito importante também, por que sem fermento? Jesus, no Novo Testamento, detalha o sentido desse fermento. Então, nós lemos também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, 7, 8, né? 5, versículo 7, 8. Para celebrar a ceia, né, também, e também para ter uma conduta santificada, melhor, né, purificada, Deus fala através de Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, 8. Alimpai-vos, pois, para que sejais uma nova massa, quer dizer, nova natureza, novo coração. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, Ele que passou por cima, venceu a morte, não é? Foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa da Páscoa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, quer dizer, pão sem fermento, chama-se pão asmo, da sinceridade e da verdade. Olha só. Então, eles também, aqui, dá orientação como que nossa vida em Cristo deve ser. Nossa vida em Cristo, claro, né, de uma vez para outra. Vocês sabem que saíram do Egito, levou 40 anos para mudar a identidade. Por quê? Por 400 e tantos anos, veja só, quantas vidas vinham, morriam, outra geração. Eles foram com o tempo perdendo a cultura, né, do reino de Deus como um povo escolhido. E nós também precisamos adquirindo
A cultura do reino de Deus, a semelhança de Cristo dentro de nós. Então a palavra nos adverte: olha, nós vamos celebrar a Páscoa, mas sem o fermento. Jesus se deu por nós como pão sem fermento, o corpo dele que representa o pão sem fermento. E nós vemos na palavra, no Novo Testamento, que o fermento dos fariseus, o que significa isso? Vocês sabem, eu não vou entrar muito em detalhe, mas o fermento dos fariseus é o fermento da falsidade e também da superficialidade. Vocês sabem, né? Os fariseus davam muita importância à aparência, à lei, seguir na letra, mas a letra sem o Espírito Santo não tem vida. É o que eles, infelizmente, né, eram muito sinceros, eles eram muito estudiosos, fiéis na prática dos dízimos, em tudo com a roupa, na hora de oração, tudo eles eram muito sinceros. Porém, eles não aceitaram, não todos, mas alguns, né? Não aceitaram Jesus, eles não entenderam que Jesus era o Filho do Deus vivo. Eles esperavam uma pompa para vir o Rei dos Judeus. Né? Tinha que ser um que tivesse nascido num palácio com uma pompa, mas não na manjedoura. Assim os fariseus tiveram muita dificuldade de aceitar, de crer em Jesus como o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Mas eles ficaram então apegados ainda à sua fórmula, não é? E naquela religiosidade no Antigo Testamento, seguindo bem as leis, mas também no andar do dia a dia, eles não conseguiram ir a fundo do coração de Deus. Então o fermento dos fariseus representa a falsidade, porque eles queriam ser o que no fundo não eram. E também a superficialidade. Isso, vão se conectando, vão pensando na gente mesmo. Ou em que eu sou? Será que sou superficial? Dou valor à aparência? Dou valor hoje em dia com né, as mídias, né, com as visualizações? Mas nem conhece você, só Deus. E nós queremos ser conhecidos por Deus, não é? E conhecermos uns aos outros de verdade, como o corpo de Cristo. Então, vamos nos livrar do fermento dos fariseus. Outro fermento que é mencionado é o fermento dos saduceus. Os saduceus eram incrédulos, eles não conseguiam entender o sobrenatural. Não é? E então eles não conseguiam entender que Jesus voltaria, que teríamos corpo glorificado. Tudo isso eles não entendiam, atacavam Jesus, não é? E então é o fermento da incredulidade. Você crê na palavra, não é? Então se você não quando às vezes duvida, sabe, preocupa demais com as coisas, é porque não está confiando no Senhor. Pode ser fermento do saduceu. O fermento de Herodes, que também é mencionado, o fermento do Herodes, é um espírito político, sabe, agradar um, agradar outro, conforme os seus próprios interesses. Isso é o fermento do Herodes. Herodes não tinha um posicionamento, ele agradava aquele outro, conforme as vantagens que tinha. E tem gente, mesmo ainda nesses dias, que tem esse espírito político, só agrada quando tem certa vantagem, né? Ou tem um interesse próprio. Isso não agrada ao Senhor. Nós temos que ser o que somos, nos posicionar naquilo que cremos e que somos diante do Senhor. Fermento do Herodes, esse é o terceiro. O quarto fermento mencionado no Novo Testamento é o fermento dos coríntios. Vocês sabem como os coríntios tinham muitos problemas de sexualidade. Eles tinham muitos problemas sexuais, além de outras coisas, de comilança, comiam demais, coisas desse tipo. O Coríntios é o fermento da carnalidade. Só vai pelo instinto. Hoje em dia até o animal é melhor do que seres humanos, né? Então, mas em todos os problemas de desvios sexuais. E também só querer comer, dormir, etc. Né? O quinto fermento que o Novo Testamento mostra é o fermento de Gálatas. O que é?
Gálatas é fermento de fraqueza. Eles começaram bem no espírito, mas daqui a pouco veio uma influência. Eles ficavam, né, meio admirados com aquele pregador bonito, que falava bonito. Aí começou a desprezar, né, o início. Então, Gálatas representa, o fermento Gálatas representa, sabe, pessoas ou atitudes, comportamentos ou pensamentos, sentimentos, muito volúvel, muda de ideia, estava começando tão bem, estava indo tão bem, mas por causa da influência de um e outro, muda o modo de pensar. Olha só, esses fermentos, nós queremos celebrar esta festa da Páscoa entre nós hoje, pensando quando come o pão asmo, sem fermento. Então vamos pensar desses 5 tipos de fermento: dos fariseus, da superficialidade, saduceus, da incredulidade, do Herodes, espírito político, Coríntios, da carnalidade, vai tudo só no que quer, no corpo, né? E Gálatas não tem uma firmeza no seu modo de pensar, na sua escolha. Vamos ser livres disso. Então vocês veem agora a erva amarga. Também eles tinham que comer erva amarga. Nós temos aqui as crianças, tem muitas crianças da Monte Sião que começaram a comer a salada, né? Que os pais lutam às vezes para crianças comerem salada, por causa da festa da Páscoa, né? Do Cordeiro. Então, as ervas amargas. Olha, é tão gostoso, se vocês forem ver como combina tão bem com a carne do cordeiro. É interessante, eu acho que combina muito bem. Mas ervas amargas são provações da nossa vida, né? E a gente passa nessa vida situações difíceis. Jesus já tinha avisado: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só em Cristo, nós podemos vencer, e não só vencer, nos livrar de uma situação difícil, mas também aprender muita coisa boa e sermos transformados, não é? Então, as ervas amargas, eles tinham que comer. E primeiro, eu também, como eu mencionei, no meu gosto, combina tão bem com a carne do cordeiro. Mas significa passar por, né, comer, assim, aceitar ou passar por situações difíceis, não é? A gente não quer vida um mar de rosas, né? A erva amarga mexe muito no nosso interior, né? Situações difíceis mexe muito conosco, conforme a nossa reação. Se a gente vê diante de Deus, por que isso está acontecendo, qual a lição que eu tenho que aprender, o que eu preciso ser transformado, é muito rico, né? Você comer, aceitar as ervas amargas, esse que representa essa rúcula ou agrião, qualquer coisa, vocês podem lembrar disso. Fogo, esse é outro elemento, fogo. O cordeiro não podia ser cozinhado na água, tinha que ser assado. Por quê? O fogo é muito importante. Lembra que em Mateus 3:11, João Batista já falou. Ele veio avisar e preparar o caminho para Jesus começar o ministério. Então, João Batista falou em Mateus 3:11, 12, né? Vocês devem ter lido alguma vez já, mas a gente lê como que João Batista falou. Eu vim batizar vocês com água, para o arrependimento. Então, ele estava preparando o caminho para Jesus vir. Então, ele fala bem claro que aquele que virá após mim, que é Jesus, ele veio para preparar o caminho, a vinda de Jesus. Ele falou de quem não sou nem digno de carregar, de levar as alparcas, suas sandálias, né? Ele fala: ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro, Espírito Santo. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, né? Então, já sabemos que esse fogo representa o Espírito Santo, e só o Espírito Santo é que pode trabalhar lá na profundeza do nosso caráter, não é? E
O fogo que faz uma transformação química. Meu pai sempre falava assim, água faz transformação física, né? Tira a superficial, coisas superficiais e tal. Mas o fogo muda a natureza. Então Deus já estava, ensinando o povo de Israel, depois de tantos anos de escravidão no Egito, com aqueles 10 deuses, né? Então eles tinham perdido a cultura da adoração, como começou com Abraão, com Isaac, com Jacó e assim por diante. Então, eles tinham que entender o fogo. O fogo transforma a gente. Mas o que é que também tinha que queimar todinho? Era a pele, os ossos, as fissuras, né? Os rins, essas miudezas. Então, tinha que queimar no fogo. Significa o quê? Significa coisas nossas, que não são agradáveis ao Senhor, fraquezas, iniquidades, pecados geracionais, modo de pensar, ou do meio, ou do legado que recebeu, vocês sabem do DNA, muita coisa. Então eles tinham que queimar. Por quê? Vocês podem perceber, vamos supor, tem gente que está no Senhor, recebeu o novo nascimento, foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, mas ainda a gente tem que ser muito transformado. Por quê? Há pessoas que falam, tá bom assim. Não, ainda Deus quer transformar a nossa, o nosso caráter, o DNA que nós herdamos, certos hábitos, certos traços que a gente às vezes vê que não quer, mas está lá na linhagem da família. Então, isso tudo é o Espírito Santo que vai queimar. É a obra de santificação do Espírito Santo. Então, nós queremos valorizar tudo que nós temos através desta festa da Páscoa. Nós chamamos de ceia do Cordeiro. Deus que me inspirou a fazer essas coisas. Mas tem um sentido muito, muito profundo quando nós vemos os detalhes. O sangue, vamos agora falar do ponto de vista atual do Novo Testamento em Cristo. O sangue do Cordeiro, como é importante. E às vezes eu tenho que chamar a atenção de alguns, porque supervalorizam o sobrenatural, o poder, ótimo, mas o excelente também não pode ser deixado para trás, que é o poder do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Nós fomos comprados para Deus, fomos resgatados, nós tínhamos perdido talvez aquela identidade que Deus planejou antes do pecado entrar na raça humana, na espécie humana. Então, mas como? Desde o Jardim do Éden? Sim, lembremos que Deus não é limitado por tempo passado, presente e futuro. Ele é eterno. O tempo não limita Deus. Deus não é limitado pelo passado, presente e futuro, apesar de saber tudo. Ele é sempre onipresente. Mas nós precisamos entender que desde o Jardim do Éden, quando Deus planejou a humanidade, Ele já queria uma identidade. Então nós vemos a semente antes do Adão pecar, e da mulher pecar. Então temos o plano de Deus. É coisa um pouco difícil, mas tem a ver com eternidade. Mas, porque nós só pensamos presente, passado, presente e futuro, Mas vamos lembrar que Deus já tinha olhado a raça humana, o povo, o ser humano de todas as nações, do mundo inteiro, deste planeta Terra. Ele já tinha planejado comprar e nos resgatar para o início. Então, aqui em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Vamos lembrar do sangue do Cordeiro. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. É bom você marcar, Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Especialmente no batismo das águas, eu falo, a gente entra na água, corpo, alma e espírito. A partir daquele momento, eu costumo lembrar, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Só de Jesus entrar dentro do nosso espírito, pelo Espírito Santo, né, trazendo vida eterna, já não somos qualquer pessoa, já somos de Deus. Nós temos que sempre estar lembrando, eu sou de Deus, entreguei minha vida a Jesus, eu nasci de novo, fui batizado nas águas, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é? Então, em tudo, espírito, alma e corpo, queremos servir ao Senhor e ser transformados. Aí, então, lembrar aqui nessa parte de 1 Coríntios 6, 19, 20. Não sabeis que o nosso corpo, vosso corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não esqueçamos disso. Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Como sempre eu falo, se você tem Jesus no coração, você já não é qualquer pessoa. Você é muito especial porque você tem Cristo dentro de você. Porque fostes comprados por um bom preço. Você não custa baratinho, não. Você não é qualquer pessoa, não. Você tem um preço muito alto por causa do sangue do Cordeiro. Então aqui está escrito, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja como é importante a gente valorizar o sangue de Jesus, não é? Então, as uvas também, que eles traziam, tal, é o suco de uva, não é? Que a gente celebra, o pão, que mostra, nós vamos entrar nessa ceia também. Então, lembrar como o sangue de Jesus nos deu DNA celestial, no espírito. No corpo e alma nós temos, assim, herança, legado dos nossos antepassados. Mas, no Espírito, quando Cristo entra em nós, abrimos nosso coração, Ele vem, habita em nós, temos vida nova, né, no nosso Espírito, aí não somos qualquer pessoa. Aqui, ó, no cérebro que tem que funcionar. Tem gente que só sente, bom, sentimento é bom, porém, cérebro, pensa, lembra. Né? Eu não sou mais qualquer pessoa, eu não sou perfeita. Tem muito ainda para ser transformada. Eu que o diga, quanto eu tenho vivido tantos anos, mas ainda eu falo, ainda eu tenho que ser transformada. Ainda estou longe de Cristo, aquela semelhança, né? Não é igual, mas semelhante, parecido com Jesus. É o Espírito Santo que vai trabalhar. Eu sei que até morrer, ainda, mesmo Abraão, em Hebreus 11, depois daquela lista dos heróis da fé, está escrito, eles não foram aperfeiçoados. Por quê? Quando que nós vamos ser aperfeiçoados? Na segunda vinda de Jesus, quando vamos formar um povo, como Deus sempre quis, um povo peculiar, bem próprio dele. Então, no dia a dia, quando nós pecamos, pensamos mal, sentimos algo ruim, tudo isso tem a ver com a purificação. Preciso ser purificado, preciso ser transformado. Não é? E confesso meu pecado. Em 1 João, né, na carta, João fala, né, capítulo 1, versículo 9, fala assim, se você se arrepender, confessa os pecados. E Ele vai te perdoar. E não só perdoar, Ele vai te purificar de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder. Então, sabe, é muito importante nós darmos a importância para o sangue do Cordeiro. E em Hebreus nós vamos ver duas turmas. A turma vencedora, né, da humanidade e a turma que não venceu. Em Apocalipse 12, versículos 10 e 11, vai ter a turma que eu quero fazer essa parte. Já estamos fazendo parte dessa turma e eu quero que a gente sempre lembre, né? E eu quero incentivar vocês a sempre lembrar do sangue do Cordeiro, que vai haver, e os anjos vão falar, eles o venceram, é o Satanás, venceram Satanás, ali está o acusador, né? E o sangue, o venceram o acusador, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Você tem bons testemunhos?
experiências, isso é testemunho, experiências com Deus, né? E não amaram sua própria vida até a morte. Significa o quê, né? Bom, outra coisa que eu queria assim lembrar é que eles tinham que comer depressa. Né? Nós lemos por quê? Quando a gente toma uma decisão por Cristo, temos que agir depressa. Sabe, tem amanhã, depois que eu fizer isso, depois que... Olha, era depressa. É como aqueles que foram chamados primeiros discípulos, os pescadores. Eles largaram a rede, largaram, não ficaram pensando, vamos lá. Né? Mesmo Eliseu, quando foi chamado para substituir Elias, eu despediu rápido o pai dos amigos, pronto, depressa. Ele queimou quantas juntas de boi, que ele era um homem muito capaz, o Eliseu, né? Tinha 12 juntas, quer dizer, ter 12 juntas de bois, quer dizer, com cangas, tudo aquilo. Ele era um homem, vamos supor, na época, né? Rico, muito capaz. Ele queimou tudo. Sabe, foi depressa. Quando Deus nos chama, quando nós vamos sair de uma velha identidade, vida velha, dos pecados antigos, saiamos depressa, não é? Sabe, não ficar, será? Depois. Não, rapidinho. Então, eles tiveram que sair com muita pressa naquela noite e eles tinham que se vestir bem, porque eles não sabiam quanto tempo, ou o que podiam carregar. E também nossa vestidura é a armadura de Deus. Sair logo do pecado, vestir a armadura de Deus, né? E outra coisa interessante que a Bíblia fala em Êxodo que nós lemos, ele falou, tem que sair à vista dos olhos dos egípcios. Não saíram escondidinhos, não. Eles saíram mostrando, estamos sendo libertos do pecado, da escravidão. É um posicionamento. Então, a Bíblia não fala que eles saíram escondidinhos, não. Aos olhos dos egípcios, a Bíblia fala. Então, aí, o povo teve que ter a sua identidade restaurada. E nós também hoje, gente, não é? Como que nós queremos ter a nossa própria identidade? Certo? Você tem um chamado, você tem um destino. Deus já te programou. Deus já olhou para você. Parece incrível, mas isso é uma revelação, porque entender o tempo de Deus é uma coisa muito importante, não é? Mas nós acreditamos na Bíblia e queremos ser transformados na nossa identidade que Deus planejou. Não precisa imitar ninguém. Vamos nos livrar das influências do fermento, daqueles 5 fermentos. Vamos depender do sangue do Cordeiro e vamos vestir a armadura de Deus para guerrear. Nossa luta não é contra pessoas, é contra as hostes do maligno, contra, sabe, as influências malignas, invisíveis, mas estão lá. E nós agora fomos salvos pela graça de Deus. O povo de Israel teve que sair 40 anos. Olha, ficaram no deserto, dando voltas e voltas. Que era uma caminhada de 3 dias. Mas ficaram 40 anos. Por quê? Porque alguns eram desobedientes. Algumas gerações tinham que ir embora ou mudar o modo de pensar e demorava muito. Claro que alguns morreram lá no deserto pela idade. Mas também eles tinham que estar ali, sabe, sendo trocados na mentalidade. Que essa ceia do Cordeiro venha servir para nós, enquanto a gente vai comer a carne, comer o pão asmo, a erva amarga, tomar o suco de uva, o pão sem asmo, o pão asmo sem fermento. Então, tudo isso é bom para a gente meditar, e comendo, para meditar. Por que isso? Certo? Também Deus falou, através de Moisés, vai ser um estatuto perpétuo. Como que vai ser perpétuo? As gerações vão, nasce uma, vai embora. Então, foi perpetuado quando Jesus morreu na cruz como Cordeiro de Deus. E o seu sangue nos purifica de todo pecado
E quando nós, na ceia do Senhor, que Ele instituiu essa ceia antes de ir para o céu, e com os discípulos, o sangue representando o sangue que nos purifica de todo pecado, que nos dá o DNA celestial, e também Ele comia com seus discípulos. A última ceia foi instituída, né, como uma ceia perpétua. Até hoje nós fazemos. Seria o pedaço de pão que representa o corpo de Cristo. Não é? Então, é assim que nós temos uma vida abundante. Por isso que esta festa do Cordeiro, pode comer todos, né? Quem está dentro da casa, como os servos estrangeiros, que eles compravam servos e também acolhiam órfãos estrangeiros, todos podiam participar. Mas a da ceia do Senhor já é quem tem entendimento, porque é uma aliança perpétua no sentido espiritual, muito mais do que algumas informações espirituais ou revelações. Então, nós queremos mesmo, né, ter parte da ceia do Cordeiro, com todo esse entendimento. Não queremos ficar pelo deserto. Quem ficou pelo deserto eram pessoas que ainda reclamavam, duvidavam. E falavam, não, eu podia estar lá no Egito, tinha isso, tinha aquilo. A gente tinha cama para dormir, tinha carne. Deus fez tanta coisa lá no deserto, vocês lembram? Queriam carne, veio codornizes, queriam pão, chovia maná, como orvalho. Tudo isso Deus cuidou. Né? Da rocha tirou água, tirou mel. Tudo isso Deus fez. Mas ainda havia pessoas, né, que estavam reclamando, que não eram obedientes. Então, a Bíblia fala, né, mesmo em deserto, em Êxodo, em Deuteronômio, especialmente fala que a carcaça, o que significa o esqueleto? Ficaram pelo deserto. Nós não queremos ficar pelo deserto. Se você estiver passando por alguma tribulação, lembra das ervas amargas. Fazem bem para a gente. Sabe, tira de nós muita coisa, né, ruim, que nós não conseguimos. Não é só mudança de pensamento, é mudança de transformação do modo de pensar no nosso caráter. Né? Que nós possamos receber do Senhor nesta ceia do Cordeiro e também a ceia do Senhor. Né? Nós queremos receber tudo que Deus tem para nós. Então, enquanto vocês comem, vocês estão pensando, já pensaram, já meditaram. Deus está vendo o nosso coração, nosso pensamento. Deus é muito bom. Ele nos ama individualmente. É incrível como Deus olha para cada ser humano. Eu fico admirada. Como que Deus vê cada ser humano. Conhece cada um do ser humano. Ele alcança todos. E nós queremos também apresentar esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para muitas pessoas. Porque Deus já conhece. Mas deixemos Ele nos conhecer mais, nos transformar. Espírito Santo, enquanto estamos aqui, o Senhor esteja transformando o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, nosso modo de sentir. Que o fogo do Espírito Santo venha queimar todas as impurezas. E o sangue do Cordeiro nos purifique de todo pecado. E que este sangue do Cordeiro, preço tão alto, pago por nós, que nos deu o DNA celestial, possa nos purificar de todo pecado. Queremos ser sensíveis ao Espírito Santo, que hoje vem para falar mais de Jesus, mais do nosso Deus Pai. Seja bendito, Senhor. Muito obrigada. Te amamos e nos colocamos diante do Senhor para sermos transformados, vez após vez. Tudo que não te agrada seja queimado pelo fogo do Espírito Santo.
E também lava-nos com a tua palavra, nos purifica de todo pecado com sangue do Cordeiro. E nos dá poder para vencer tudo que precisamos vencer, que não te agrada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A feliz Páscoa. Feliz Páscoa, né? Seja muito abençoado neste dia da Páscoa.